Olá, boa noite para todos que estão conosco. Hoje nós vamos começar no capítulo 3 do nosso livro, Ela, a Imagem dele. E para nós começarmos então esse capítulo, que se chama Deus de Criatividade e a Feminilidade Exclusiva, nós vamos orar. Nilma, pode orar para nós, por favor? Oremos. Pai de amor e de infinita bondade, eu venho diante do Senhor nesse momento te agradecer, Deus, por esse momento aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de aprender da tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja com cada irmã aqui presente, esteja com a Cris que está à frente desse estudo, Deus. Esteja com aquelas irmãs também que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando igualmente, Pai. Esteja conosco no decorrer do trabalho, do estudo, e em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá, capítulo 3 do livro, Ela, a Imagem dele, Deus de Criatividade e a Feminilidade Exclusiva. Empoderamento parece ser uma das palavras do momento, né? Pode ser entendido o empoderamento como a ação de se tornar poderoso. No entanto, esse poder não tem nada a ver com superioridade. É, na verdade, um movimento de emancipação individual, cuja busca é ter domínio sobre a própria vida. E às vezes a gente não tem conhecimento do que realmente a palavra quer dizer. Nós temos presenciado esse empoderamento feminino agora também em muitos desenhos, filmes, séries, assuntos nas escolas e assim por diante. Parece que sutilmente esse tema tem entrado nas mentes das nossas crianças, dos jovens, dos adultos de uma forma muito sorrateira. E pior, muitas vezes nós temos aceitado, assim como na história do sapo na panela d'água. Todo mundo conhece essa história do sapo? O sapo está dentro da panela e você liga o fogo e a água vai esquentando. E o sapo não se incomoda com aquilo. Então, é assim que as coisas vão acontecendo sutilmente e a gente não vai se incomodando com as coisas, a gente vai se adaptando de uma certa forma sem retrucar. Francine, a autora do livro, cita o desenho da Valente. Quem daqui já assistiu esse desenho? Só os adultos assistem. Só os adultos espertos assistem essas coisas. Então, se você não assistiu, é interessante, pero não mútil, né? Porque esse é um dos desenhos que viraram o conceito de feminilidade de cabeça para baixo. Eu não sei se você, quando assistiu, se você assistiu, você teve essa impressão. Mas ele é muito diferente de todos os outros desenhos de princesas da Disney. Se você parar para analisar, e agora vai todo mundo ficar curioso, vão ter que assistir, né? Mas assim, ela é diferente, por quê? Porque é uma personagem que o ponto forte dela é ser feminista. Ela não tem toda aquela característica da feminilidade que os desenhos da Disney, né? E aqui a gente está falando da Disney, tinha como característica própria. Se você parar para pensar, alguma das princesas da Disney, a Branca de Neve, como que ela era? Doce, meiga, esperando o seu príncipe encantar. E a Valente é totalmente ao contrário, né? Então, hoje em dia, nós temos visto vários personagens que são esse ideal, entre aspas, saudável de mulher, que é assim que a mulher tem que ser, né? A regra, hoje em dia, é tornar essas personagens cada vez mais fortes e independentes. E algumas dessas atualmente têm declarado sua total independência, desprezando qualquer tipo de ajuda ou presença masculina em suas narrativas. Não precisamos ir muito longe. Há pouco tempo atrás, a ênfase foi no filme Mulher Maravilha, o empoderamento da Mulher Maravilha. Se você conhece a história da Mulher Maravilha, não precisa de homem. Ela é suficiente. Então, olha só como sutilmente, muitas vezes você não tem percebido o quanto isso tem esse lado cruel na história. E quantas vezes você, eu quero uma camiseta da Mulher Maravilha, porque afinal de contas, eu sou a Mulher Maravilha. Não, eu não sou a Mulher Maravilha. Então, assim, os próprios homens, às vezes, não enxergam
esse tipo de feminilidade que tem sido pregada hoje em dia. E isso desqualifica até a própria masculinidade dele. Por quê? Porque a mulher não precisa do homem. A mulher é independente. A mulher é assim. Logo, logo, nós vamos ver a lobismulher. Porque, afinal de contas, né? Lobisomem. Então, lobismulher. Né? E dizem por aí, tá, né? Não sei se é fato ou boato, mas que o novo líder do Quarteto Fantástico, todo mundo lembra do Quarteto Fantástico? Será a mulher invisível e não mais um homem elástico. Olha só, loucuras que virão e ainda serão maiores do que nós já temos visto. Nós devemos refletir se a feminilidade que está sendo ensinada e muitas vezes nos meios cristãos é de fato bíblica. Precisamos tomar esse cuidado. E esse livro tem abordado com muita clareza toda essa questão. Nós temos que colocar na nossa cabeça, no centro, que é Cristo. E a partir daí, então, enxergar a feminilidade do ponto de vista cristão. Mulher não é totalmente indefesa e nem totalmente poderosa. Tá? Nós não estamos nos extremos, nós estamos no meio. A mulher, ela está aonde Deus a colocou. E nós precisamos ter um olhar crítico para isso. Nós temos que enxergar o ponto certo, o ponto ideal é que o que Deus preparou para a mulher, né? Então, abre lá o seu livro na página 65. Se você está no Kindle, no terceiro tópico, depois de um extremo ao outro. Eu não sei como é que localiza essas coisas tecnológicas aí, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse trecho que está no meio do segundo parágrafo aqui da página. Fala assim: ao tentarem evitar o discurso feminista de que a mulher pode ser quem quiser e ingressar em espaços que antes eram somente masculinos, alguns cristãos criaram essa ideia de que a mulher deveria limitar-se a um só espaço e a um só papel, o de esposa e o de mãe. Dessa maneira, o casamento se elevou à posição do chamado ideal e único à mulher. Se o feminismo iria pregar que a mulher deveria libertar-se do casamento, então os cristãos pregariam o extremo oposto, ou seja, o casamento não como algo a ser evitado a todo custo, mas almejado a todo custo. Então vamos pensar um pouquinho. Como mulher, o seu papel primário deve ser e se tornar uma boa esposa e mãe? Vamos pensar sobre isso. Você pode até ter outros papéis, como, por exemplo, ser uma secretária, uma professora, mas para o resto da vida ou por apenas um tempinho? Afinal, não é o marido quem deveria ser o provedor do lar? E aí, gente, o que vocês acham? Será que esse é fato, isso que essa feminilidade que está sendo pregada, esse feminismo que está sendo pregado, de que a mulher deveria se libertar do casamento, é real, é isso aí mesmo, a gente precisa se libertar, nada disso, a gente tem que se aperfeiçoar em outras coisas, ou nós devemos nos tornar boas esposas e mães? E aí, o que vocês têm para me dizer? Quero ouvir vocês. Uma de cada vez. Sempre. Eu também. Não, eu não quero que vocês não tentem falar, eu quero que vocês tentem falar. Por favor. Eu acho que são duas coisas aí que ela tá falando, né? Que, assim, a mulher, independente do casamento, é difícil falar sendo mãe e esposa, é difícil, mas, assim, enquanto solteira, o seu objetivo não deve ser, objetivo maior, se casar e ter filhos. Deve ser servir a Deus naquilo que Deus tem pra você. O meu objetivo é casar, então, pra eu ser uma boa serva de Deus, eu preciso me casar e ter filhos. Enquanto solteira, não. Né? Enquanto casada, aí eu acho que é uma outra né? São duas discussões, né? Diferentes. Eu vejo assim, porque aí a gente não vai conseguir colocar todas as mulheres solteiras e casadas dentro
Mas o meu objetivo principal, independente, é servir a Deus. Ser casada ou mãe, ou solteira. Isso. O casamento não é a nossa redenção, né? Não é aquilo que vai nos levar para servir a Deus. Exatamente. Vamos tornar mais santa. É engraçado que, não sei, mas às vezes pode ser que algumas foram criadas para, não, você não precisa estudar, você não precisa fazer isso, você tem que se aperfeiçoar em ser uma boa mãe, uma boa esposa. E aí, às vezes, os anos passam e isso não acontece, a pessoa se frustra, fica, e aí, o que eu vou ser da vida? Ou então, não, você precisa estudar para ser algo que possa te ajudar num futuro casamento, num futuro questão de filhos. Tá errado, tá certo. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Porque é igual aquilo que eu falei, nem todo o céu, nem toda a terra. A gente tem que ter um equilíbrio das coisas. A gente tem que ter um equilíbrio. E isso é muito importante quando a gente tem uma cabeça boa para isso. Para você entender que se Deus der condições de você casar e criar os seus filhos e ser uma boa esposa, ótimo. Agora, se você tiver condições de não trabalhar, é outro assunto. Se você precisa trabalhar, é outro assunto. Não vou ser crucificada se eu trabalhar, não vou ser endeusada se eu não trabalhar. Mas isso são posições que hoje o feminismo tem pregado o quê? A mulher tem que ser dona do seu nariz. Ela não tem que depender de ninguém. Então, muitas vezes, o feminismo tem colocado a masculinidade, aquilo que a Francine coloca, tem colocado a masculinidade lá embaixo e os homens não estão nem aí. E os homens estão abraçando a bandeira do feminismo aí, estão felizona porque as mulheres estão mais independentes e, afinal de contas, eles não precisam se preocupar porque elas estão dando conta do recado. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Com relação a isso. Ela cita na página 67 do livro um artigo que ela escreveu para o site Graça em Flor, lá em março de 2019. Alguém daqui teve a curiosidade? Eu queria, mas não consegui. Então, eu tive a curiosidade e eu trouxe um trecho para vocês. E eu vou ler um trecho apenas. Mas se você quiser ler depois, é interessante, é bem interessante. Eu vou ler um trecho para vocês. Se nós vamos falar de feminilidade bíblica, precisamos olhar mais para a própria Bíblia e menos para os livros sobre a Bíblia. Olhemos primeiramente para algumas das mulheres do Antigo Testamento. A primeira mulher, Eva, foi criada de propósito e com propósito para ser a Ézer do homem, a auxiliadora, a companheira, a aliada da missão, conforme Gênesis 2. Abigail foi corajosa ao confrontar, ainda que humildemente, o rei Davi em seu erro e mostrá-lo fazer certo, livrando vidas. Está lá em 1 Samuel 25. Ruth se submeteu à sabedoria de sua sogra, ao mesmo tempo em que teve coragem e força de abandonar tudo o que conhecia para seguir ao Deus verdadeiro. Esther se submeteu como Ruth à sabedoria de seu tio e ao mesmo tempo que teve tremenda coragem ao colocar o bem do seu povo acima do seu próprio bem, disposta a morrer pelo salvamento do povo de Deus. Já no Novo Testamento, nós vemos primeiramente Maria, mãe de Jesus, uma jovem corajosa, disposta a sofrer grande e profunda rejeição da sociedade para o bem de toda a humanidade, conforme Lucas 1. Maria e Marta, as irmãs que aprenderam aos pés de Jesus e tiveram conversas teológicas profundas com o Mestre, Lucas 10, João 11. A mulher samaritana, escolhida, apesar de todas as improbabilidades, para ser a primeira pessoa a quem Jesus abertamente declarou ser o Messias, lá em João 4. As mulheres que seguiam a Jesus e permaneciam aos pés da cruz, encarada toda a brutalidade daquela tortura e sendo quem relatou aos apóstolos os detalhes que depois compuseram os evangelhos. Fala de Priscila, fala de Lídia, fala de Febe e tantas outras, né? E eu aqui estou dando uma resumida. E eu poderia continuar, mas creio que a ideia geral pode ser dada a esses exemplos. Você consegue enxergar, então, como nem o feminismo e nem a feminilidade açucarada compreende o que essas realmente mulheres foram?
Os exemplos de feminilidade honrados e louvados pela Bíblia não comportam as ideias feministas de abolição das diferenças entre os sexos. Isso é bem interessante. As mulheres da narrativa bíblica não se colocavam acima dos homens e nem tentavam ser exatamente como eles. Havia submissão aos maridos naquelas que eram casadas e havia humildade e docilidade de caráter em todas. As mulheres que Deus escolheu manterem seu relato eterno sabiam que eram diferentes. Elas compreendiam que foram criadas mulheres e não homens, e isso era bom. Mas em contrapartida, as mulheres dos relatos bíblicos também sabiam que eram mais do que donzelas em apuros. Elas não sentaram e esperaram um homem lutar suas batalhas ou vencer as dificuldades que o próprio Deus permitiu que elas sofressem. Elas arregaçaram as mangas e viveram corajosamente elas mesmas. Essas mulheres não foram mais fortes que os homens, elas simplesmente foram mulheres fortes. Entende a diferença? Uma coisa não anula a outra. O exemplo máximo de feminilidade bíblica, a figura da mulher de Provérbios 31, é qualquer coisa menos uma bela adormecida, indefesa. Ela trabalha dentro e fora de casa e mostra sua força e beleza e seu caráter. Por que então estamos pregando às nossas irmãs que feminilidade bíblica é sentar bonito, esperando que um marido as resgate? Existe uma frase de Elizabeth Elliot que ficou muito famosa que diz: o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Sempre que citamos essa frase, focamos muito na segunda parte. E de fato, por sermos cristãs, nos tornamos mulheres diferentes, dispostas a serem corajosas, fortes e humildes, como nosso mestre. Mas acho que está na hora de começarmos a focar também na primeira parte. Nós não somos mais ou menos cristãs, mais ou menos teólogas, mais ou menos necessitadas de Cristo por sermos mulheres. Jesus tratou os seus discípulos, homens e mulheres, da mesma forma, dando a ambos valor, conversando com ambos sobre assuntos espirituais profundos, ensinando a ambos a ordem bíblica da autoridade masculina na igreja e nos lares. Não dá aos homens autoridade geral sobre todas as mulheres em todas as áreas. Mas, infelizmente, por causa dessa ideia de feminilidade açucarada, nós estamos pregando justamente isso. É hora de pararmos de dizer que ser mulher bíblica é ser dependente de homem. Celso, como isso é contrário ao Evangelho. Que ensinemos as nossas irmãs a serem fortes e corajosas, a compartilharem o Evangelho, a servirem e a enfrentarem dificuldades e perseguições, a lutarem a guerra espiritual e a batalharem por Cristo e, ao final de contas, a estarem prontas a morrer por Ele. Porque se formos de volta à Bíblia, nós veremos que nenhum desses mandamentos foi baseado em gênero. E é interessante esse texto, porque no início do ano eu levei um devocional para um chá de mulheres, falava exatamente sobre isso, sobre mulheres fortes. E eu não usei esse texto nem nada, e interessante como vai ligando as coisas e fala muita coisa que eu falei lá, está baseado nisso aqui. A gente não é que a gente é forte porque nós temos força, porque Deus... Não, nós somos fortes porque nós somos de Cristo. É Cristo quem dá força para nós. E isso também não nos dá um poder sobrenatural de nós sairmos por aí colocando uma super capa e dominando e controlando tudo. Muito pelo contrário. Nós temos o nosso papel onde nós desempenhamos a força que Deus nos dá, assim como essas personagens e tantas outras que poderiam ser citadas aqui. Então, a própria autora coloca, que depois de algum tempo ela reconhece que esse termo que ela usa de feminilidade açucarada foi demais e passa a adotar, então, a expressão de feminilidade exclusiva. Por quê? Porque antigamente, e acho que hoje nem tanto, mas antigamente, era esse tipo de feminilidade que era pregada para nós. Nós precisamos ser mocinhas, boazinhas, esperando o nosso príncipe encantado, beijando o sapo por aí, que uma hora vai se transformar no príncipe e tudo vai salvar. Todos aqui sentados esperando o Boaz na vida da gente. Então, não é assim. E aí você para e pensa, nossa, Ruth não foi aquela bela adormecida que ficou lá esperando,
Nada, ela agiu, ela lutou, ela foi uma mulher forte. Em toda a questão que ela estava ali, se você parar e estudar o livro de Ruth, é algo, é um exemplo de mulher que foi temente a Deus, mas ao mesmo tempo ela não foi acomodada, ela fez a sua parte. Então é isso muitas vezes que a autora coloca esse tipo de feminilidade açucarada que vem sido pregada em algumas, às vezes, algumas denominações, algumas regiões, hoje não tanto, mas há um tempo atrás talvez em maior quantidade. E na sequência ela vem falando sobre o que as mulheres se sentem na periferia da fé cristã. E o que vocês acharam quando ela falou isso? Tocou algum momento? Eu achei uma expressão bem interessante. Se você está meio perdida, está lá na página 68, quando ela fala sobre a periferia cristã. Quem pode... que achou isso interessante ou só eu percebi? Só estava no meu livro essa parte? Só estava no meu livro essa parte, sabia disso? Lá na página 68 ela fala, né, que a periferia cristã é quando você coloca aquela pessoa de canto, excluída. Tá excluidinha lá, né? Página 69, na verdade, primeiro parágrafo. Assim, muitas de nossas irmãs brasileiras, mulheres solteiras, aquelas que têm personalidade forte, aquelas que trabalham fora do lar ou não se encaixam no padrão europeu da estética física, têm se sentido na periferia cristã, excluídas da comunhão que acontece dentro desses grupos exclusivistas. Aqueles grupinhos de que você não está de acordo com o que nós estamos pensando, né? E ela coloca aqui, eu ficava lembrando, muitas vezes, alguns livros que nós estudamos que tem aquelas capas, né, das mulheres com flores, assim, esvoaçante, assim, tal, né? E quem é um pouquinho mais velha vai lembrar, né, daqueles Julie Pop da vida, né, que tinha aqueles desenhos daquelas mocinhas de chapéu florido, né, aquela coisa, assim, bem romântica. Esse era o nosso padrão, gente. Era ou não era? Fala a verdade. Quem é mais ou menos da minha época, esse era o nosso padrão. Vestido longo, Vestido sombrinha, florido, sombrinha, florzinhas. Era assim. Princesinha, né? Porque era assim que a gente era educada. E se você não era desse jeito, pelo amor de Deus, você estava fora. Você estava realmente na periferia. Você era colocada de lado. Aquelas que não tinham o cabelo tão bonito eram colocadas de lado. Aquelas que não tinham aqueles vestidos bonitos, muitas vezes, eram colocadas de lado. Era assim na minha época. Hoje nem tanto. Hoje as meninas são mais modernas, aquelas que não estão mais tão, né, com calça rasgada, se não tá com aquelas blusinhas, não tem aquelas maquiagens e tal, também tá na periferia, filha. Só mudou o estereotipo, mas também são colocadas de lado. Então, isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Só acrescentando assim, Sim. hoje parece, a gente olha assim no mundo e fala assim, hoje já mudou muito, mas o que está acontecendo hoje em dia? Eu tenho uma amiga que ela é a minha filhinha, que eu chamo ela de filha, né, que eu cuidei dela Tica, e um dia ela soltou assim pra mim, Inês, eu participo do grupo do WhatsApp das meninas do ABC. Eu nem quis saber o que era, só que ela é de esquerda, ela é novinha, né? Todo jovem agora é de esquerda, ela é feminista. A bandeira que ela defende é das meninas não se entregar à pornografia, cunho sexual. Ela defende, pelo menos isso, né? Ela é contra isso, né? Das meninas se, né? Então, assim, por mais que eu acho assim louvável, primeiramente, a gente está discutindo isso numa igreja onde tem pessoas de várias idades. Sim. Porque por mais que já se foi, já não é tão mais de ser aquele padrão, hoje tem vários meios, juntando vários grupos em redes sociais, em grupo de WhatsApp, várias denominações, montando um mundinho deles. Então, tipo assim, pode ter denominação que tem esse grupo que é preconceituoso com aquela irmã que já tem mais atitude, que é mais comunicativa, que trabalha. Então, é muito interessante esse assunto aqui hoje. É interessante porque a gente vê assim que mesmo dentro do conhecimento cristão, a gente vê diferenças.
Antigamente, a gente era vista uma pessoa feminina, uma pessoa delicada, uma pessoa quieta, uma pessoa calma. Então, aquelas que eram mais barulhentas, aquelas que eram mais extrovertidas, assim, ficavam meio que à parte do padrão. Eu nunca me preenchi no padrão, viu, gente? Né? Então, assim, hoje, para as meninas de hoje, qual que é o que está sendo ensinado sobre feminilidade dentro da igreja? Nós temos crianças, né, que vão ser ensinadas sobre isso. E aí? Como que será esse tipo de ensinamento de que a feminilidade bíblica reflete uma personalidade quieta e calma como uma princesa? É o correto? É isso que nós precisamos ensinar? É esse tipo? Qual é o tipo de ensinamento que nós precisamos passar adiante? A gente precisa parar e pensar. Qual é o tipo de feminilidade que nós vamos passar? Hoje nós estamos aqui seguindo o exemplo de Tito 2, adquirindo conhecimento para passar para os mais novos, certo? Então, o que nós vamos passar adiante? Para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, alunos, e aí? Que tipo de feminilidade nós estamos que ensinar? Podia ter pego um pouco mais leve, né? Só que não. Diz, Aline. Muito interessante assim, a gente pensar no fato de como a Bíblia é fundamental. Interessante não, como é fundamental de fato, porque assim, as irmãs falando, a gente vê que cada uma tem uma bolha, né? Cada uma tá na sua bolha. Tem coisas que eu vou vislumbrar na minha bolha que eu não alcanço. Vocês não fazem parte, vocês, eu, a mesma coisa. Então, quando eu falo assim, o meio onde eu vivo, por quê? Né? Eu tenho um estilo de vida. Então, eu educo meus filhos daquela forma. Então, as pessoas que estão vivendo da mesma forma que eu, vivem esse modelo de feminilidade. De que você precisa ser muito das virtudes, que não é ruim em si, é ótimo. Mas, assim, desse padrão da mulher, fala muito disso, da beleza, da vestimenta, que a gente precisa voltar a esses costumes. Então, se propaga muito isso. Então, de você ouvir muitas educadoras que são, assim, de 1800 e pouco. Então, elas vão ensinar sobre isso. Então, eu acho que existe os lados, o que está falando contra isso, mas existe aqueles que estão ainda pregando isso. E como é importante que a gente esteja baseado na palavra para que a gente siga o que a Bíblia diz e pegue o que é bom de cada um, mas que a gente não viva baseado nisso, porque senão a gente vai entrar, senão eu estou nesse grupo das que acham que e aí você entra na periferia de algum lugar. Isso, exatamente. Você vai se aceitar. Eu acho que assim, a gente não pode ter um pensamento totalmente engessado, né? Então, assim, não está totalmente errado a gente difundir que a mulher tem que ser feminina, ela tem que se vestir de acordo. Que ela sim, entendeu? Agora, também eu não vou excluir uma mulher que não gosta de usar vestido, porque não gosta de usar vestido. Ou uma mulher que não gosta de cabelo comprido, porque só, entendeu? Eu não posso ter esse estereotipo engessado. Eu tenho que entender. Porque a Bíblia não fala, olha, só as de cabelo comprido serão salvas. Ou só as que se vestem de vestido serão salvas. Aí hoje nós estávamos aqui, estava todo mundo perdido, né? Então, assim, usar maquiagem é do inimigo. Nada disso, pintar unha, usar brinco, nada. Não existe um padrão fechado. Mas existe uma questão de caráter. E aí que a Bíblia vai falar, não é tanto no físico, mas é no caráter da pessoa. Então a feminilidade, ela tá mais ligada ao caráter do que a vestimenta, você sentar com o pezinho, tomar xicrinha assim, com coraçãozinho, com florzinha, chazinho. Não é isso. Aquele filme de Jane Austen lá, aquilo é um sonho, né? Mas é algo que aconteceu em 1800 e lá. Hoje nós estamos numa outra realidade. Agora, não é porque eu estou numa outra realidade que aquilo também é tão cafona a ponto de eu também não almejar algo daquela forma. Então, a gente tem que ter
o entendimento que a feminilidade ela está ligada ao cristianismo na questão de caráter, na questão do que Deus preparou para a gente. E não tá achar que não, a mulher feminina ela tem que ser forte, ela tem que ser independente. E não tá na Bíblia isso, gente. É aí que tá. E cada uma vai realmente se adaptar e vai se aperfeiçoar dentro de que está dentro do padrão. Ela coloca ali na página 70 que nós temos um Deus muito criativo. E eu achei isso interessantíssimo. Nossa, eu amei. Interessantíssimo, né? Porque nós fazemos parte de um Deus criativo. Isso nós podemos apreciar a beleza do mundo ao nosso redor, ainda que ele esteja caído, mas reflete o belo que Deus criou. Né? Nós temos a certeza de que todos nós somos diferentes. Nós somos diferentes em cor, em altura, em tamanho, tipo físico, personalidade, né? E nós devemos celebrar isso, né? É algo que demonstra a criatividade de Deus. E isso também implica na tendência de feminilidade que está errada. Então, não existe um padrão. A gente não pode engessar algo que a feminilidade tem que ser exatamente assim. Não! Por quê? Porque nós temos um Deus criativo. Ele criou muitas variação, né? Não existe um padrão exclusivo. Existem diretrizes acerca do que significa ser mulher e não homem. E no livro, na página 71, nós temos alguns pensamentos nessa área que eu achei bem interessante. Fala, Berê, você levantou a mão? Não, eu vou agradecer. Ah, tá. Legal. Então, lá na página 71, começa lá, né? Que para a mulher cristã, alguns ideais para a mulher cristã, né? Nesse pensamento fechado de feminilidade exclusiva. Que para que a mulher cristã seja esposa e mãe. Então, esse é um dos pensamentos. A tendência à idolatria do casamento e maternidade é muito ruim, talvez a mais perigosa. O erro está em interpretarmos a mulher de Provérbios 31 como se referindo que a mulher virtuosa é uma esposa e que somente neste papel ela deve e pode honrar a Deus e tornar-se então essa mulher excelente, essa mulher virtuosa. A verdadeira mulher virtuosa, exemplar, não é necessariamente casada ou solteira, mas aquela que teme ao Senhor. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios 31, 30. Lê bem alto aí pra gente, quem tá com a Bíblia. Provérbios 31, versículo 30. Pode quem achou. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha só, fechando o capítulo já, a orientação é: enganosa é a graça e vã a formosura. Gente, tudo isso aqui passa. Mas o que é interessante é aquela que teme ao Senhor, a mulher virtuosa, a mulher exemplar. Então não é a mulher que é casada, não é a mulher que é solteira, não, é a mulher, sexo feminino que teme ao Senhor. E com isso, nós temos um grande encorajamento a viver temendo o Senhor, de maneira que nós nos tornemos sábias e engajadas em todos os papéis que nós tivemos vivendo em cada etapa das nossas vidas. Quando nós solteira, nós temos um papel. Quando nós casada, nós temos um papel. Quando mãe, nós temos um papel. Quando viúva, nós temos um papel. Mas que, dentre todos esses papéis, a prioridade seja temer ao Senhor. O segundo tópico é para que a mulher cristã fique em casa. Talvez esse tópico não seja de todo errado. Por quê? Porque é um privilégio a mulher poder ficar em casa e cuidar prioritariamente do seu esposo, do seu lar, dos seus filhos. E esse é algo que pode ser e deve ser encorajado. Mas, entretanto, nós vivemos em um mundo caído e distorcido pelo pecado. E muitas vezes nós encontramos mães
que precisam, devido à sua condição financeira e às vezes até por outros motivos, trabalhar fora, deixando assim os seus filhos e a sua casa fora dos seus cuidados exclusivos. Porque não é porque ela trabalha fora que ela não tem cuidado com a casa, que ela não tem cuidado com os filhos. Só não está exclusivo. Entendeu? Isso é pecado? Não. Infelizmente, é uma realidade para muitas. Quem dera todas tivessem o privilégio de poder parar e cuidar exclusivamente da sua casa e cuidar dos seus filhos, né? Eu e meu esposo, nós fizemos esse acordo de que quando nós tivéssemos filhos, se Deus permitisse, nós colocamos isso, eu pararia de trabalhar. Deus deu condições. Durante a gravidez, o Marcos arrumou um emprego bom, né, que dava a condição de nos sustentar sem eu precisar trabalhar. Então, foi um privilégio para mim. Mas eu entendo que muitas vezes não tem condições. Hoje em dia, a gente vê que está difícil. Então, não é condenado. Então, a gente não pode colocar isso como um padrão na nossa vida. Oh, você não é uma boa mãe porque você trabalha fora. Você não é uma boa mãe porque você coloca seu filho na escola. Você tem que fazer homeschooling. Você tem que fazer algo assim fora do seu... Gente, nem todos têm a capacidade para isso. Entendeu? Então, a gente precisa entender. A feminilidade prega um mundo perfeito em um mundo caído. Não existe isso, tá? Ela prega que nós não precisamos de um salvador, só que nós precisamos de um salvador para a nossa vida. Então, precisamos tomar cuidado com o que está sendo pregado por aí. A terceira é que a mulher cristã deve ter uma personalidade quieta. E aí, pegou pesado comigo, porque eu já estaria excluída. Eu não sou mandona, né, como tal autora, mas também eu não sou muito quieta, não. Né? Vocês já me conhecem há algum certo tempo, sabe que isso é fato. Eu e você, nós somos criações distintas de Deus. Às vezes nós somos rosas, porém às vezes nós somos cactos. Um pouco de cada. Assim como as flores, nós também não somos criadas todas iguais. Nós temos diversidade e há beleza na diversidade. E precisamos com isso então entender quem exatamente, quando nós estamos estudando textos bíblicos falando de mulher, de quem está sendo falado. Então, se esse texto está falando de mulher que são casadas, então as orientações são para as casadas. Não queira ter as orientações de mulher casada para mulher solteira, que não vai dar certo. Se é das mais velhas, se é das descrentes, mas de uma forma geral, nós somos mulheres chamadas a imitar Jesus, que ele era manso e humilde de coração. Então, nós devemos sim ter um espírito dócil e tranquilo, mas não uma personalidade passiva. É diferente. Jesus era manso e humilde, mas ele não tinha uma personalidade passiva. Da mesma forma nós. Tá? Então, não é de todo errado nós querermos também, nós temos uma personalidade que seja agradável. Quem daqui não luta, não tem luta de querer mudança, de querer transformação no seu coração. Se você não tem essa luta, você se acha perfeita, então. E está errado. Né? Cada dia que passa, nós encontramos algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. E a última ideia ali é que o ideal de modéstia para a mulher cristã é o estilo romântico. Ó, céus. O estilo princesa da Disney, ou daqueles desenhinhos antigos, né, de mocinhas floridas, rodeadas, tal. Roupas não devem dignificar e nem desqualificar uma mulher. Porém, acredito que existem certos tipos de roupas que também podem, como refletem aquilo que está no coração. Uma pessoa que se veste e demonstra rebeldia, ou que demonstra sexualidade, ou que demonstra insubmissão, ela pode demonstrar também a modéstia através da sua roupa, também como a pureza.
Então, a roupa, de uma certa forma, reflete sim a personalidade da pessoa. Mas eu não posso caracterizar, olha, aquela irmã tá todo domingo com aquela bendita calça. Ai, meu Deus. Só tem aquele sapato para vir para a igreja. Parece que não tem outra blusa de frio, tá sempre com a mesma, que absurdo. Então, às vezes você fica caracterizando a pessoa, mas você não está olhando que às vezes aquela é o melhor que ela tem para oferecer. Ela só tem aquilo. Às vezes você tem que chegar para alguém e olhar e falar assim, olha, essa sua vestimenta está um pouco ousada demais para você prestar um culto. Eu já tive que chamar a atenção. É triste isso. Eu já vi pastor tendo que tirar o blazer e educadamente colocar nas pernas da criatura que estava sentada na frente para ele continuar a pregação, porque a pessoa não se tocou. Em uma igreja que eu participei, nós tivemos que tirar uma pessoa do louvor, porque a roupa dela estava tão transparente que dava para ver o lacinho da peça íntima dela. Então, assim, às vezes nós precisamos sim chegar com muito amor, com muita sabedoria, com muita unção de Deus e chegar e falar. Por quê? Ah, porque você é melhor, ou porque você é fulano, você é líder. Não, porque você está refletindo aquilo que Deus gostaria que acontecesse. Então, nós temos que ter uma modéstia, nós temos que ter um cuidado, olhar assim, ah, Jesus estaria aprovando isso, né? Essa roupa aqui tá, não tô chamando atenção, se alguém olhar de costas assim, não vai ser nada demais, né? Quem não tem um marido em casa para passar o pente fino, né? Tem um espelho também. Tem um negócio que brilha, que geralmente todo mundo tem em casa, que você olha de frente, olha de lado, olha de costa, e você pode ver se aquilo não vai levar alguém a pecar. Há um tempo atrás, nas cadeiras antigas da igreja, lembra que a gente teve que colocar aquelas capas? Porque estava difícil. Tava difícil, gente, não ser tentada a colocar uma moeda no cofrinho da frente. Por quê? Porque teve uma época que você não encontrava calças na cintura. Era difícil, era um tal de você ter... Eu tenho muitos... Quem senta atrás de mim sabe que eu tô toda hora assim. Eu tenho um problema sério, eu tenho um tique. Eu também. Né? Eu tenho um tique de estar toda hora, porque me incomoda. E eu acho que pode estar incomodando quem está atrás de mim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que tomar cuidado. A modéstia deve ter início no coração de toda mulher cristã e de todo homem cristão também, tá? De modo que eles podem se expressar de acordo com qualquer diferente estilo de roupa. Então, eu não sou mais santa se eu vir para a igreja somente de vestido. Eu não sou mais santa se eu não usar maquiagem ou não. Mas eu tenho que refletir, através do meu estilo, através da minha postura, o caráter de Deus. As nossas vestimentas devem ser o reflexo final de uma modéstia que é encorajada a começar no coração dos pensamentos e depois em total obediência à presença do Espírito Santo em nós. A gente esquece que às vezes nós somos templos do Espírito Santo. Né? Que o Espírito está ali e às vezes ele está incomodado com algo que a gente está usando, né? O que nos torna mais santa é um coração que de fato se devota a Deus. Às vezes nós ficamos tão preocupados em ficar olhando coisas dos outros que às vezes a gente esquece de olhar a nós mesmos. Então, precisamos olhar para nós. E esse é um capítulo bem interessante para a gente, né? Nós vamos concluir dizendo que nós devemos aumentar a nossa mesa. Ela fala isso bem interessante, que a gente não tem que construir paredes, nós temos que aumentar a nossa mesa e olhar para as nossas amigas, olhar para as mulheres que estão ao nosso lado com um olhar diferenciado, não condenando, não acusando, mas sempre com um olhar de misericórdia e graça. Lembre-se de que quando nos separamos das nossas irmãs e nós colocamos elas às margens do nosso círculo para não se encaixarem no padrão que nós criamos para a feminilidade, nós estamos pecando. Tá? Então precisamos tomar esse cuidado. Lembrando do último estudo que nós tivemos antes de iniciarmos esse livro, que falava que nós somos vasos na mão do nosso oleiro, que é Deus,
e que ele sempre nos molda, sempre de forma diferente. Nenhuma aqui é igualzinha a outra, nenhuma peça que Deus moldou, nenhum vaso que Deus moldou é exatamente igual. Né? Nós precisamos entender que no pensamento central do feminismo é o cristianismo. E a gente está falando do feminismo bíblico. Tá? O feminismo aí do mundo acredita que o problema da mulher é o homem e que a opressão da mulher vem por causa do homem. Porém, o cristianismo acredita que o problema do homem e o problema da mulher é o mesmo, é o pecado. Então, nós não precisamos nos rotular como cristãs feministas para defender mulheres. Nós devemos ser cristãs que vivem aquilo que Cristo pregou, aquilo que Cristo mandou viver. E eu queria encerrar lendo o último pedacinho aqui da página 79 com vocês. Lá no finalzinho da página 79. Que diz assim, no meio do parágrafo, tá, da conclusão. A feminilidade exclusiva é uma tendência que deve ser analisada e criticada de forma bíblica. Creio que, infelizmente, muitas irmãs já foram machucadas por esse pensamento, colocadas em caixas apertadas que não as comportam. Que possamos iniciar uma conversa honesta, analisando nossos corações e nossas motivações sobre o que realmente significa ser uma mulher de acordo com a Bíblia. Hoje, quando olho para o filme Valente, percebo que a princesa Mérida, ainda que não se encaixe no padrão de feminilidade exclusiva, carrega boa parte das características que compõem uma mulher admirável: força, determinação, amor à família e, claro, valentia. Reavaliei meus preconceitos e agora admiro essa personagem. Acredito que todas nós, se estudarmos a fundo o que a Bíblia diz e se reavaliarmos as expectativas que temos a respeito da feminilidade, descobriremos que aquilo que Deus espera das mulheres é muito menos do que é externo, a aparência e o estado civil, e muito mais sobre o caráter interior. Então, assim, o desenho da Disney não é de todo errado, mas talvez a forma como ele foi focado. Então, é aquilo que a gente falou já. Nós somos mulheres fortes, mas numa força diferente dessa que o mundo tem pregado. E isso nós precisamos passar adiante. Alguém quer completar? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa aí pra gente concluir o pensamento? Eu acho que um complemento do que a Aline tinha falado. Na dúvida, a Bíblia. De toda dúvida que a gente tiver, aí eu devo me encaixar nesse grupo, eu devo me encaixar naquele. Tá certo que esse pessoal tá falando? Bíblia. E acabou a história. É o que a gente tem que ser. Alguém mais? Eu achei engraçado essa semana, né? Um pai junto com uma aluna, né? Ele foi buscar ela na escola e ele já... Ela tem 3 anos, né, a criança. Ele já pegou e falou para ela: olha, mas você tem que se comportar que nem uma menina, não que nem um menino, né? Então, olha como é forte, né, esse pensamento também, né, da mulher se tornar mulher realmente, né? Então, só queria deixar assim. E infelizmente hoje, com essa questão de que a criança pode decidir o que ela vai querer ser quando crescer, então isso é algo que a gente precisa tomar muito esse cuidado. Porque hoje a gente está rodeado de pessoas com esse pensamento. E como a gente responde biblicamente a isso? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso mesmo. Já se analisa muito o comportamento, né, desde cedo até das crianças. Por mais que tá nítido se é homem, se é mulher, mas aqueles valores... Doutrina-se as crianças a serem isso ou aquilo conforme agrada o seu líder maior.
né? Com o seu líder maior. Precisamos tomar muitos cuidados. A gente precisa estar preparada para responder, né, biblicamente aquilo que vem nos rodeando. Né? Muito bom. Eu tenho gostado muito do livro, tenho apreciado muito, um tema bem contundente, bem dolorido muitas vezes, né? Mas muito importante para nós. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aí eu quero, eu assim, me libertei nesse capítulo, entendeu? Na hora que ela falou assim, que Deus criou todas diferentes, porque eu sempre fui o patinho feio. Até na minha casa eu sou discriminada. Porque até os meus filhos dizem que eu não sou menina. Então Sabe de agora nada, eu já inocente. tenho argumentos Bíblicos. entendeu? Para me defender. Sim. Eu fiquei assim, já sigo a Francine no Instagram, agora eu estou falando esse capítulo, foi pra mim, entendeu? Só assim, né, para ela. É, só assim pra ela. Fran, agora é Fran. É, Já. pra cima e pra baixo. Minha mãe quer falar. Pode É, falar. só um comentário, porque antigamente os homens, né, tinham vergonha. Quando casavam, as mulheres tinham que ficar em casa, cuidando dos filhos, da casa, do lar, né? De uns 30, 40 anos para cá, os homens dão graças a Deus quando as mulheres vão trabalhar. E tem uns que se deixar eles querem fazer o papel de ficar em casa. Não, eu vou fazer comida, vou fazer faxina e a mulher vai dar. Então isso tudo aí ajuda A inversão, Invertiu. mas é o que ela falou aqui, é o que é verdade. Essa questão do feminismo que tem sido pregado no mundo afora está colocando a masculinidade dos homens lá no chão e eles não estão nem aí. Nós conhecemos um casal, só para encerrar aqui, nós conhecemos um casal que uma vez o pastor foi orientá-lo, olha, né? Ia ter algum compromisso na igreja, quem que vai, não sei o que lá. Ele olhava para ver se a esposa concedia. Nós vamos no passeio, se ela falava que sim, eles iam. Não, ele não era o homem, ele era um bananão. E um dia nós fomos na casa desse casal e o pastor foi biblicamente orientá-lo, né? Que ele quem tinha que tomar a direção, ele quem tinha que ser o líder espiritual, ele seria cobrado sobre isso, que ele tinha exemplo a dar para os seus filhos. E esse homem, tristemente, falou assim, pastor, deixa do jeito que tá bom assim para mim. Eu gosto que ela que manda. Eu gosto que ela que lidere as coisas. Para mim tá bom. Tá bom, não tem o trabalho, né? Aí o pastor, mas a Bíblia ensina que o homem é... Mas deixa assim, pastor. Então, infelizmente, isso eu vou falar para vocês que isso aconteceu há 24 anos, 23 anos atrás. Né? Isso já era um pensamento que hoje em dia está muito mais claro. Então, assim, é triste. Você vê os homens não assumindo o seu papel de homem e muitas vezes as mulheres terem que assumir o papel que não foi dado a ela. Aí as mulheres se acham e vão para frente. Então, infelizmente, muitas vezes essa questão do feminismo tem crescido por causa da falta de liderança, falta de atitude dos homens. Aí acontece o feminicídio, né? Porque as mulheres vão andar toda bonitona, toda charmosa, toda pintada, né? E aí os maridos Aí tem tá umas com que andam sem ciúmes. modéstia por aí, pedindo, né, para serem Então. defraudadas por alguns. Mas tem. E aí os homens são os culpados. Mas infelizmente. Vamos orar então para encerrar? A gente vai entrar num debatezinho agora daqui a pouco, mas vou deixar gravado isso, que para o final do ano eu gostaria de estar convocando o grupo todo a nós estarmos cantando 2 hinos no Natal. Então, as pessoas que vão estar presentes no Natal e que quiserem participar desse singelo participação, né, no culto de Natal, depois me procura que nós vamos, a partir do mês que vem, já estar divulgando os hinos que nós vamos ensaiar e mais detalhes, ok? Então vamos orar? Berê, ora para nós. Santo Eterno Deus, louvado, exaltado e engrandecido, Pai, seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, por cada um de nós. Nós agradecemos porque
O Senhor tem cuidado de cada uma de nós de um jeito individual, Senhor, de um jeito único. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos criou mulher. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado a cada dia para que nós possamos estar refletindo a sua luz, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por esses estudos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Esteja com cada família aqui representada, que o Senhor esteja, Senhor, nos revestindo da tua sabedoria e que nós possamos, Senhor, como conhecedoras da tua palavra, estar sendo sábias em todas as situações que envolvam o feminismo, Senhor. Por tudo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, no nome do teu santo Filho Jesus. Amém. 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 E até a próxima.